Fala aí, pessoal, tudo bem? São Paulo e Corinthians foram eliminados essa semana do Campeonato Paulista nas fases quartas de final. Surpreendente, né? Porque enfrentaram equipes com baixo poder aquisitivo em comparação a esses dois gigantes paulistas. O Ituano, por exemplo, que eliminou o Corinthians, é um clube da Série B do futebol brasileiro. E o Água Santa, pela primeira vez, chegou às semifinais. O Água Santa acabou tirando o São Paulo. O que dá pra gente tirar de similaridade tanto da eliminação do Corinthians no último domingo, quanto da eliminação do São Paulo ontem, na noite dessa segunda-feira? Primeiro ponto é que os dois clubes têm coisas muito parecidas com problemas da última temporada especificamente. O primeiro deles é o número de lesões. O São Paulo tem até mais lesões do que o Corinthians em seu elenco. O Corinthians tem lesões em jogadores-chave, como por exemplo o Fausto Vera, que até voltou nesse jogo aí do final de semana, mas ainda longe das condições físicas ideais. Isso vai implicar no outro problema que eu vou falar já já sobre o Corinthians. Já o São Paulo tem, além de jogadores-chave, né, nesse jogo, por exemplo, da segunda-feira, teve a lesão do Galopo, anteriormente já havia tido a lesão do Caleri, o Rafinha está fora por lesão também, além de outros atletas que sofrem com lesões nesse elenco do São Paulo. O Wellington ficou no sacrifício até o final ali, não se sabe se ele vai ter condições de jogar nos próximos jogos, mas foram dois detalhes, 2 pontos que já prejudicaram muito a última temporada, tanto do Corinthians quanto do São Paulo. Aí é claro, né? Tem lesão de trauma, que não tem o que fazer, é do jogo. O futebol é um esporte de contato, o atleta vai se lesionar em virtude de entradas do adversário, de disputas de bola limpas ou não, isso vai acontecer. E tem questões físicas, né? Questões até de desgaste ligamentar, lesões musculares. Então, são coisas que tanto o São Paulo quanto o Corinthians tem que olhar para dentro e tentar entender se esse tipo de lesão, se essas lesões especificamente, elas têm algum problema aí de histórico de carga de treinamento ou algo mal ministrado para um ou outro atleta. É uma coisa muito específica que somente quem tem ali aquela condição, bagagem profissional, né? Aquela condição acadêmica, pode opinar com um pouquinho mais de profundidade nesses casos. Aí a gente vai para o segundo ponto, né? E aí já dá para diferenciar, porque mesmo sendo problemas parecidos, problema para botar a bola na rede, até o Corinthians um pouquinho mais do que o São Paulo, tem menos gols do que o São Paulo nessa temporada, o São Paulo não deixou de ter esse problema no momento decisivo, né? Na temporada passada, o São Paulo, em diversos jogos, foi um time que criou chances, que teve volume ofensivo, que dava para entender ali quais eram os padrões do time, de ocupação de espaço, de movimentos. Ou seja, não era um time desorganizado. Mas na hora de botar a bola na rede, voltava o problema. Muita ansiedade, problemas técnicos também, e uma coisa está ligada à outra. A partir do momento que você tem a oportunidade e não faz o gol, isso vai te gerar uma ansiedade, sobretudo em jogos importantes. E essa ansiedade implica, e a gente vê mais e mais a limitação técnica de alguns jogadores, como ficou claro para mim nesse jogo da última segunda-feira da eliminação do São Paulo contra o Água Santa. Na parte do Corinthians, a gente já enxerga de uma outra forma. O Corinthians tem muita dificuldade de levar essa bola até o terço final do campo. E aí a gente tem que voltar lá no primeiro problema. O Renato Augusto é um dos melhores meio-campistas do futebol sul-americano. Mesmo já numa idade mais avançada da carreira, mesmo tendo problemas de lesão, teve mais uma agora, ele é um cara muito influente para a criação de jogadas do Corinthians, na iniciação dos lances, no passe vertical que vai encontrar um atacante, um lateral, um outro meia, num momento mais avançado do gramado que possa gerar uma chance clara de gol. E isso ficou muito nítido no jogo do Corinthians no último domingo contra o Ituano. O Corinthians circulava a bola de um lado a outro e não tinha exatamente jogadores que pudessem fazer com que essa bola tomasse esse lado mais vertical, chegasse perto da área adversária, na intermediária. O Fagner até conseguiu fazer isso em alguns momentos. Acho que da linha defensiva do Corinthians é ele quem consegue fazer melhor. O Fábio Santos tentou, mas não fez uma boa atuação. Gil e Bruno Mendes não são zagueiros que tenham exatamente essa capacidade. O Rony, volante, também não tem essa capacidade. É um volante muito mais pegador, de condução de bola em alguns momentos, mas de pouco passe, que vai romper essa primeira linha de marcação. O Juliano chegou a recuar
em alguns momentos, mas também não é esse jogador, é um meia para atuar muito mais próximo da área, para infiltrar e finalizar, do que necessariamente construir essa jogada de trás. O Fausto Vera poderia ser esse cara, mas como eu citei anteriormente, voltava de lesão, entrou apenas na reta final do segundo tempo. Então, assim, são times que, de uma certa forma, na atual temporada, repetem problemas da temporada anterior. E isso é uma grande questão a ser resolvida. O Corinthians tem aí o Campeonato Brasileiro e a Libertadores pela frente, já está direto na fase de grupos. A torcida, óbvio, espera uma campanha melhor do que na temporada passada. Acabou caindo para o Flamengo na Libertadores, depois reencontrou o Flamengo na final da Copa do Brasil e perdeu novamente. E espera uma campanha pelo menos do mesmo nível do ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas é aquilo, né? A impaciência do torcedor, com certeza, vai ser algo que vai aparecer se o time do Corinthians continuar com esses mesmos problemas da temporada passada. O mesmo se aplica ao São Paulo. E aí, de uma forma ainda mais extensa. O torcedor tricolor, assim como o corintiano, tem frequentado muitos estádios, tem comparecido, tem buscado apoiar, mas a paciência tem limite. E a paciência do torcedor com o Rogério Ceni está muito nítido, que está muito perto desse limite. É claro que o Rogério passa longe de ser o único culpado disso, mas esse histórico do time que tem volume, do time que muitas vezes empurra o adversário para trás, que cria oportunidade, mas que não consegue matar os jogos, e aí vai se impacientando, vai sendo um time muito ansioso, um time que vai se atrapalhando ao longo dos 90 minutos, não tem como não botar na conta do treinador também. Afinal de contas, é ele o cara que gere esses jogadores, é ele o cara que no dia a dia vai fazer com que esses caras tenham um pouquinho mais de tranquilidade e um pouco mais de confiança no modelo de jogo adotado. Então é isso, galera. São Paulo e Corinthians iniciando a temporada, vislumbrando um novo ano com problemas recorrentes. Problemas que já aconteceram no ano passado. Se curtiu o vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe com seus amigos. Não deixem de se inscrever no canal, é muito importante para que o canal cresça e seja ainda mais indicado para a galera que curte futebol aqui no YouTube. Valeu, pessoal! A qualquer momento eu volto aí com outro vídeo, análise de time, de jogador, de treinador, para a gente debater. O espaço está aberto aí para vocês nos comentários. Deixem a sua opinião, que na medida do possível a gente vai repercutindo por aqui. Um forte abraço, pessoal!